Shalom, shalom, povo de Deus. Como é que vocês estão? Nós nos encontramos aqui para mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Chega mais. Deus seja louvado no dia de hoje. Mais uma live de testemunho, onde o Senhor será glorificado e exaltado naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é. Essa live é uma forma de apresentar quem era a pessoa de Yeshua, quem é Jesus. Sejam bem-vindos, marque alguém, convide alguém para estar conosco, né? Ser alcançado, ser evangelizado através do testemunho da palavra de Deus. Nós vamos estar recebendo no dia de hoje a pastora Mari, né? Ela vai estar contando o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Ela é uma das coautoras do livro, né? Minha História Escreveu Jesus. O testemunho não ficou só numa live de testemunho, mas também ele veio físico, né? Através de um livro. É o livro que vocês, né, têm visto, que foi lançado no dia 31 de maio desse ano. E a pastora é uma das participantes com a sua história. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Tudo começa através da oração. Oração é a chave que nos conecta com o Senhor. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Amém? Senhor, te louvo, eu te engrandeço, rendo honra, glória, louvor, adoração ao Senhor, porque tu és digno de receber. Pai, seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo no dia de hoje. Eu sei que nesse momento, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é dia, é tarde, mas em alguns lugares já é noite, já é madrugada. Eu não sei, Pai, qual será o momento que cada pessoa será alcançada através dessa live de testemunho. Mas é sobre o Senhor e o Senhor faz conforme o Senhor quer, Pai. Que vidas venham ser transformadas, curadas, resgatadas, que haja resposta, que haja prodígios, maravilhas, milagres, Senhor. Porque esse momento aqui é teu. Age, Deus, ao favor do teu povo no dia de hoje. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deixa eu ver já quem está conosco. A pastora já está aí, já vou passar para ela. Jéssica, a Shalom, Jéssica, seja bem-vinda. Pastora Vane está aí também. Que bênção, que honra tê-la aqui. Quem mais? Caroline, Paz, Francis Silva, a Paz, Ariane, Miriam já está aí, Viviane, né? Mara, Daiane, Jaqueline, Cris, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a essa live de testemunho, onde o Senhor vai falar, onde Ele será tributado, honrado, glorificado, porque esse momento aqui é dele, né? Eu já quero te convidar a fazer a leitura da palavra comigo. Eu quero impartir, né, compartilhar essa palavra contigo, uma palavra que o Senhor falou comigo, e eu quero te convidar a pegar sua espada, né, pegar aí a palavra de Deus, que mulheres com espada andam com espada, né, a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia no livro de Zacarias, no seu capítulo 4, verso 10. Amém? Livro de Zacarias, no seu capítulo 4, verso 10. A palavra do Eterno diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes, que é os novos começos, esse alegra-se, havendo o plumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra.
Glórias ao nome do Senhor. Eu quero liberar sobre a tua vida no dia de hoje que as coisas na nossa vida, elas começam pequenas. Começa um caminho conosco de aprendizagem, né? Todos nós nascemos, crescemos, né? Chegamos à idade madura. Só que existe um processo e todos nós já passamos por esse processo, ou vamos passar por esse processo, ou estamos passando por esse processo, ou já passamos, né? Só que as coisas elas começam como pequenas. Elas começam já dizendo começo, início, né? E muitas pessoas não valorizam as pequenas coisas. Tem gente que hoje está por cima, mas esquece que começou pequeno. Esquece que começou lá do início. Começou com as pequenas coisas, com coisas simples. O que o Eterno está querendo liberar para mim e para a tua vida no dia de hoje? Valorize as pequenas coisas. Valorize a sua origem. Valorize a essência que eu liberei sobre a vida de vocês. Valorize as pequenas coisas. Hoje nós vivemos uma geração que quer estar por cima. Nós vivemos hoje dentro de uma geração que quer status, ostentação, nome, dinheiro, prosperidade, mas se esquece que começou do pequeno. Ok? Então valorize as pequenas coisas, valorize pessoas, valorize lugares. Você não sabe quem será essa pessoa amanhã. Você não sabe aonde Deus vai te colocar. Então Deus começa primeiro pequeno, vai fazendo você crescer, vai fazendo você subir de níveis para depois te colocar em coisas grandes. Mas começa primeiro pelo caminho, começa primeiro pelo processo, começa primeiro pela escola de papai. Você está me entendendo o que o Senhor está falando aqui? E o texto vai dizer que os olhos, esses 7 olhos aqui, são os olhos do Senhor. E os olhos do Senhor, ele percorrem toda a terra. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo, porque foi tudo feito em forma das suas mãos. Ele nos conhece, ele te conhece. Ele sabe tudo ao meu e ao teu respeito. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe de todas as coisas. Nós hoje podemos nos esconder, nós podemos nos camuflar, se maquiar, nos vestir. Mas o Senhor nos conhece. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Você pode estar na caverna, você pode estar no esconderijo, você pode se esconder no banheiro, no quarto, aonde você estiver. Os olhos do Senhor te observam e te acompanham. Você está entendendo? Então, a mensagem hoje é: não despreze as pequenas coisas. Não despreze aquele irmãozinho humilde. Não despreze o pouco que Deus tem te dado, porque o pouco com ele é muito. Muitas das vezes o Senhor deixa eu consertar isso aqui. Primeiro o Senhor vai te ensinar no pouco para te colocar no muito. A palavra dele diz isso. Primeiro no pouco, honra a Deus no pouco. E aí o Senhor te colocará em muito. Haverá uma progressão, haverá uma aceleração, haverá uma mudança de estação e de nível na sua vida. E não se fala somente de espiritual, fala em toda a totalidade da vida humana, todas as áreas. Porque quando a gente vai falar em grande, muitas das vezes o nosso pensamento vai para coisas, né, que não edificam ou que, né, coisas materiais, mas o Senhor está falando de uma totalidade, e essa totalidade que eu quero te apresentar, sabe qual é? A plenitude do Espírito. Porque quem conhece a plenitude do Espírito e vive ela, sabe do que eu estou falando. Não é viver
de canequinha. Não é viver de... Não, é plenitude. É em todas as áreas, plenitude. O mover e a mão do Senhor. Amém? Eu já quero convidar a pastora Mari França conosco, compartilhando essa porção, né, que o Senhor fez e tem feito e realizado na vida dela. É um prazer e honra receber ela. Linda demais. Nós nos conhecemos pessoalmente. É uma honra. Fica à vontade. Minha história escreveu Jesus. Nos conte o que o Senhor fez ou tem feito na tua vida. Glória a Deus. Todos me ouvem? Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Shalom. É uma honra estar aqui, o privilégio. Verdadeiramente o Senhor escolhe os pequenos. É muito bom estar aqui, participar dessa live com a minha história, um pouquinho do meu testemunho, porque daria para fazer uma vigília e escrever um livro. Minha história escreveu Jesus. O poder de reconstruir. E o interessante, para que eu possa reconstruir na vida do outro, eu preciso transbordar a minha. É necessário que o outro veja o transbordar em mim, para que ele se sinta impulsionado a também a reconstruir. Meu Deus. E tem uma palavra que fala muito ao meu coração sobre o poder de reconstruir, é quando o Senhor falou ao profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, inclusive faz parte do meu livro essa palavra, eu tenho ela gravado na minha agenda pessoal, é quando o Senhor diz para Jeremias: bem sei eu os pensamentos que penso que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Muitas das vezes a gente tenta se enterrar em meio aos entulhos, em meio a escombros, em pensamentos ruins. E sempre é o que o outro pensa a teu respeito, a meu respeito. Ei, querido, se você quer reconstruir a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é varrer dos escombros o que o outro pensa, o que o outro fala a teu respeito, para que você venha reconstruir e transbordar. Aleluia! E esse livro, a minha parte, ela fala justamente disso. Como eu aprendi a reconstruir, a reconhecer a soberania de Deus na minha vida, que somente a Ele foi dado todo o poder sobre o céu e a terra. Todo! Sabe o que é todo? É todo! Aleluia. Deus não é limitado em nada, quem somos limitados é nós. Verdade. Que nos preocupamos em ficar ali preso aos entulhos e não saímos. Eu sou viúva. Tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Bruno é o meu primogênito. E o Renan, que é o meu caçula. Bruno é o filho da paixão, ardente, aquela coisa calorosa. E Renan é o meu conserto. Foi o meu esmeril. Foi a pedra que o Senhor colocou para me lapidar e saber que é na Rabandaragaçai possível reconstruir. Outro dia, eu fui convidada para orar, eu vou falar isso aqui rapidamente, para você entender o poder de reconstruir. Eu fui convidada a estar orando na casa de um ministro. Meu Deus. Patente alta, eu sou piquititinha, patente alta, não sei nem como chegou até mim, porque eu sou muito reservada, eu sou muito na minha, eu sou por trás dos bastidores. E aí, chegando lá, pela infinita misericórdia do Senhor, a esposa dele estava muito enferma, e essa mulher se levantou para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de alguns dias, ele me procurou. Falou: pastora,
Como que pode a senhora orar por pessoas enfermas, pessoas serem abençoadas, serem curadas, e o seu filho permanecer numa cadeira de rodas? Meu Deus. E eu falei, amém, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. E ele ficou assim, não entendeu, né? Falei, eu vou repetir, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Porque se Ele não tivesse me dado o Renan, com algumas limitações, humanamente falando, Sim. quem não estaria aqui seria eu. Meu Deus. Não teria nem o pó dos meus ossos para contar a história de quem era, quem foi e quem poderia ter sido. Então, o poder de reconstruir fala a respeito disso. Não é sobre o que o outro pensa de você, é sobre os pensamentos que o Senhor já determinou e escolheu sobre a tua vida. Renan nasceu com uma patologia chamada mielomeningocele lombosacra. Uma má formação congênita no sistema neurológico, no sistema nervoso. As costas é aberta e é como se fosse um fígado todo para fora. E quando ele nasceu, o médico disse então para o meu esposo, que ainda era vivo, que o Renan não chegaria na porta do carro. Meu Deus. E o meu marido falou assim, tu não conhece essa mulher não, essa mulher é doida. Como? Deixa isso aí, falou para o meu esposo, deixa isso aí, que não vai chegar na porta do carro. E o meu esposo falou, não, se eu deixar aí, vai ficar eu e ele também. E ali nós assinamos o termos e tiramos o Renan, levamos para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, e ali começou a minha trajetória. Ali, naquele exato momento onde o homem disse que não haveria solução mais para o Renan, eu lembrei do Deus da irmã Issa. Quem era a irmã Issa? Minha mãe. Mulher de Deus, mulher de oração. Por quê? Porque até então eu só era crente. Naquele momento eu aprendi a ser serva. Naquele exato momento eu aprendi o que é ser serva de Deus. O que é ser serva de Deus? É me agarrar nas mãos do Senhor e pedir para Ele, não solta as minhas mãos, papai. Não solta, porque as minhas são fracas e debilitadas. Ali eu comecei a entender que o Senhor tinha pensamentos além do que eu estava vivendo naquele momento. E ali começou a trajetória do Renan. Hoje, Renan já está com 35 anos. Aquele menino, aquela coisa que era um microfone, uma tripa e um cabeção, não chegava na porta do carro. Meu Deus. Ele diz que ele é uma sequência de fio desencapado que Jesus foi lá e começou a consertar. Aquele menino que ia ter uma vida vegetativa, não ia falar, não ia andar, não ia nada. Hoje, 35 anos, na presença do Senhor, é um diácono da casa do Senhor, homem de Deus, é o sacerdote da minha casa, porque é Deus o primeiro, eu e ele. É um jurista, estudou, é um advogado, fala fluentemente duas línguas. Os pensamentos do Senhor. É possível reconstruir. Eu não sei de que maneira você, mulher de Deus, convidada, está aqui. Eu sou uma mulher muito simples, eu sou uma pessoa muito simples. Mas eu carrego um Deus que tudo pode. Eu carrego um Deus que impossível é a sua maior especialidade. Renan, 35 anos, 54 cirurgias. 54 cirurgias. 1/3 de um rim.
Para sobreviver com 2, você tem que ter um autocuidado. Renan tem 1/3 de um rim. Meu Deus! Bom de É Deus. usuário de cadeira de rodas. Mas o que ele faz na cadeira, eu já não estou fazendo em cima das minhas pernas perfeitas. Não limite o pensamento de Deus a teu respeito. Não limite aquilo que o Senhor já decretou para a tua vida. Está em meio aos escombros, sai, agarra na mão do Senhor e diz: eu só tenho você. Glória a Deus. Depois de um certo tempo, o Senhor recolheu a minha mãe, a minha avó, o meu esposo, a minha rede de apoio. E ainda assim, ele dizia para mim: é possível reconstruir. E aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu vai falar que os meus pensamentos são maiores, bem maiores. Porque eu te farei reconstrutora de vidas. Eu te chamei para reconstruir vidas. E assim tem sido a minha vida nesses 30 e alguns anos na presença do Senhor, clamando a Ele e dizendo que Ele ainda reescreve história. Que Ele ainda reescreve história. Que Ele tem o poder para reconstruir a tua história. Aleluia. Quando a pastora Alessandra, essa mulher de Deus aí, Alexandra, né? Essa mulher de Deus me convidou para participar dessa história. Eu falei: Jesus, mas será que ela bateu na porta da pessoa certa? Quem sou eu na fila do pão? Quem chama é ele! Quem chama é ele! Menina me achou? Aqui como que essa menina me achou? O Senhor falou: eu já te vi. 7 olhos da terra viu. Aí agora ela me vem com essa palavra, os 7 olhos. Falei: Jesus, um desses me alcançou. Jesus, ele tem o poder, ao teu respeito, ele tem o poder de escrever a tua história. Ele tem o poder de abrir portas onde você nem imagina que existe uma porta. E ele te faz passar. Ele te faz passar. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Quando foi me passado o diagnóstico do Renan, eu ainda tinha minha rede de apoio, que era minha mãe, minha avó, minha tia. Meu Deus. E eu tive que fazer uma escolha muito cruel. Foi dado ao Renan o direito de se tratar no Hospital Sara. E ali nós fomos para lá e ficamos 1 ano em Brasília. E esse 1 ano eu passei longe do meu filho mais velho. Você imagina? E ali eu só podia pedir a Deus que tomasse conta da mente do Bruno, que guardasse a mente do Bruno, que não deixasse a mente do meu filho sequelar. Ah, minha mãe preferiu o meu irmão do que a mim. E eu louvo a Deus. Meus 2 filhos são homens de Deus. Eu tenho 4 netos maravilhosos, já estou aí chegando o meu primeiro bisneto. Então os pensamentos do Senhor a meu respeito vai muito além. Eu verei a minha 4ª geração. Por quê? Porque o Senhor reescreveu a minha história. Eu vou repetir isso aqui. Só é possível transformar a realidade de outras pessoas quando aquilo que eu carrego tem o poder de transbordar em mim. Eu não posso transbordar em você reconstrução se eu mesma não me reconstruo todos os dias. Todos os dias há tempo de se reconstruir. Todos os dias. E hoje estar aqui falando que todo o poder foi dado a Ele sobre a minha vida, a minha casa, minha história escreveu Jesus. Eu só emprestei a mão, mas foi Ele que foi escrevendo. E detalhe, o Renan do meu lado. O Renan ali do meu lado. Porque quando Deus faz, Ele faz
para as pessoas ver, ler, ouvir dizer que ele fez, porque nem todos estarão perto para ver, Não. nem todos eles vão trazer para perto para ver, vão Meu ouvir. Deus. Vão ouvir que ele está fazendo na tua vida, mas Glória. não vão estar perto para participar. Por Meu quê, Deus. pastora Mary? Porque nem todos que estão hoje do teu lado estarão amanhã ao teu lado. Verdade. Nem todos, mas Jesus não faz acepção de pessoa, claro que não. Mas ele tem o poder de ver, ouvir e estar onde eu não estou, onde você não está, onde você não ouve, Verdade. e só sabe o que é reconstruir uma história. Quem já teve em meio a escombros, Meu só Deus. sabe o que era o poder de reconstruir uma história. Quem já viveu em meio a lamaçal, só Deus. sabe o que é reconstruir uma história. Quem já teve sede de justiça porque foi injustiçado, Meu Deus. só sabe o poder de reconstruir uma história. Quem já foi excluído, só Meu sabe Deus. o poder que tem a mão do Senhor, reescrevendo uma história. Quem já teve a sua história excluída. Meu Deus. Ai, levanta, querida, pastor Alessandro, meu pastor querido. Minha pastora Ana Paula também está aqui, pastor Alessandro. Tem um povo querido aqui, o meu povo. Deixa eu falar para você, querido. Ainda é tempo de reconstruir a sua história. Ainda é tempo de clamar ao Senhor. Porque nessa tarde Ele está dizendo para você: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Ainda há tempo. E como diz o meu amigo apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém terá essa capacidade. Quem diria? Uma menina improvável, filha de uma semi-analfabeta. Cadê as improváveis? Que sobreviveu aí, ó. Apresenta aí. Cadê os improváveis? Catando sobras de feira. Meus irmãos mais velhos, meus avós criavam bicho, porcos, né? E os meus primos iam para feira, pastora, para catar lavagem para os porcos. Naquela época era normal, né? Sim. E muitas das vezes a necessidade da minha família era tão grande, que a minha mãe, minha avó, minha tia separava o que tinha de melhorzinho. Meu Deus. E era aquilo que a gente comia. Sim. Era aquilo que a gente comia. E hoje o Senhor me dá a condição da minha casa abençoar outras pessoas. Sabe o que é isso? É o poder de reescrever uma história. É o poder de reconstruir. É quando o Senhor diz: eu te levantei para reconstruir história. Do mesmo jeito, eu estou reconstruindo a sua. Eita, Neemias! Te chamei na unção de Neemias. Que é isso? É isso! Estou fazendo uma grande obra. E como eu falo sempre, a galera deve estar sentindo falta aqui. Ó, meu filho aí. Ferramenta de reconstrução. Meu Não Deus tem do céu. cumburucu. Não tem cumburucu que impeça de você se reconstruir. Não tem cumburucu que impeça o agir de Deus na tua vida. Levanta, pega a espada, porque quem te garante está dizendo para você nessa tarde. Pensamentos que eu tenho a teu respeito, ó, é muito maior. O que o outro pensa, o que o outro fala, o que fulano falou, isso não te interessa. Exatamente. Querido, pega a pá, pega a vassoura, vai limpar o quintal, pega a colher de pedreiro, vai começar a chapiscar a parede, descascar, tira os lixos.
Faz o teu movimento. Nos lixo! Jesus segurou a minha mão e fez eu escrever uma parte da reconstrução que ele ainda está fazendo. Por que ele ainda, pastora Mary? Porque até a sua vinda eu estou em uma grande obra. E a primeira a ser reconstruída sou eu. Exato. A primeira a ser reconstruída sou eu. O primeiro entulho que tem que sair é os meus. Os primeiras sobras do que não serve mais tem que sair daqui de dentro. Porque senão não é uma história. É pó de plumo. É isso aí. É isso aí. Ainda tem um segredo, hein? Depois que ele aplana o terreno, que ele prepara a parede, ele vem com plumo. Tem gente que não gosta disso, não. Mas não tem pra onde correr, não. Ele vem com plumo e fala assim, calma aí, Mary, ainda tem uma pedrinha aqui que está atrapalhando. E é essa pedrinha, essa pequena pedrinha, que às vezes atrapalha do Todo-Poderoso escrever a sua história. Às vezes é uma pedrinha pequenininha que impede que ele conclua os pensamentos dele a teu respeito. Meu Deus. Não se permita ser parada em meio aos entulhos. Não se permita ser limitada em meio aos entulhos. Exatamente. Deus te chamou para uma grande obra. Eu já respondi. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Isso aí. É só envio agora. Eis-me aqui. Vai, Neemias. Tô aqui, vamos embora. Tem muitos pontos aí para tu levantar. Poxa! E tem um segredo, né? Sempre que o Senhor nos chama para edificar, para reconstruir, Ele também permite que venham os Sambalates, Gesem e Tobias. Mas o que eu aprendi, minha querida pastora Alexandra, é que Sambalate, Gesem e Tobias só vem para testemunhar que Deus faz. Porque tem que ter os Sambalate, porque eles têm que contar. Eles têm que contar. Exatamente. E Deus é maravilhoso. Então deixa o Senhor transbordar, queridos, na sua vida. Diga para Ele nessa tarde, vai retirando os entulhos, os cascalhos, vai tirando, vai adubando o meu terreno, vai tirando as pedrinhas que eu não vejo, mas que tu vê. Porque se tu põe na vida dessa menina aí, tu pode fazer na minha também. Meu Deus, que tremendo. Glória a Deus, Deus é fiel. Sou muito grata a Deus por estar aqui nessa tarde, falando um pouquinho da minha trajetória, do poder de reconstruir. Mas o primeiro passo, sempre quem dá somos eu e você. Pastora Tatiane, Deus te abençoe, minha filha. O poder de reconstruir está na mão do Senhor, mas o primeiro passo sou eu quem dou e você. De que maneira? Dizendo para ele, eu preciso de ti. Sozinha eu não faço nada. Se há 35 anos atrás eu tivesse dado ouvido àqueles médicos, talvez o meu filho não estivesse mais aqui. Mesmo tendo ele uma promessa de Deus na minha vida. Mas talvez não estivéssemos nós aqui. Eu com certeza não estaria. Com certeza eu não estaria, porque foi através do Renan que eu me tornei serva. Porque até o Renan eu era só crente. Tem diferença? Muita. Muita. Tá? Muita, muita. Numa outra live eu te explico a diferença. Falei disso hoje. Estava conversando sobre isso. Tem muita diferença. Muita. E a gente aprende o que é ser servo. É deixar o Senhor reconstruir a tua história. A não ter medo de sair do meio dos entulhos.
a não ter medo de se machucar, porque quando a gente sai do meio de entulho, a gente gera marcas, gera Sim. cicatrizes, mas todas as vezes que eu olho para cada cicatriz, algumas eu mesma provoquei, outras provocaram em mim, outras o próprio homem fez, outras o próprio Deus permitiu que a fizessem. Porque toda vez que eu olho para cada cicatriz, e acredite, algumas se tornaram verdadeiros queloides. Quando eu olho para elas, eu digo, tu pode até estar aí, mas eu fui mais forte que você. Tu pode até estar aí, me lembrando de que, ó, a ponte quebrou. A ponte quebrou. Não tem como retroceder mais para os meios dos entulhos. Agora é avançar para reconstruir cada vez mais outros muros. Aleluia. Deus poderoso. Pensa as suas próprias cicatrizes. Você é muito maior do que elas. Jocicleide, querida, Deus te abençoe. É outra guerreira também. Outra mulher valente. Deus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus. E é isso. Ele tá aí Deus... contigo? Seu filho tá aí contigo? Meu filho tá. Vem cá, filho. Apresenta tá aí para que as pessoas possam ver, né? Daquele que a medicina disse que não teria jeito. É. Esse e aqui hoje a prova viva está aqui. Esse aqui é o meu testemunho vivo. É o voto que eu tenho com Deus. Todo altar, toda oportunidade que eu tenho de dizer que Deus tem o poder de reescrever uma história. Interessante que até o título desse livro, meu Deus, eu falei, Jesus, tu é muito lindo. O Senhor falava para mim, todas as vezes que eu te levar a um altar, tu vai dizer que eu reescrevi a tua história. Vem essa menina linda de Deus e me faz esse convite lindo. Olha aqui. Olha aqui o amor Glória da minha vida. Olha aí, gente. Esse é o Renan. Olha o Renan aí, gente. Esse é o Renan. Parte do testemunho. Ele é de verdade. Hoje, 35 anos, né? 35 anos. Ele que reescreveu a minha história de mulher de Deus. Decretaram morte, né? Que não duraria. Mas o Senhor escreveu vida. O médico hoje em dia ele é o quê? Ele é advogado, formado em direito? É advogado, é um jurista, para a honra e glória do Senhor. Olha aí, gente. A medicina disse que não, mas o Senhor chega na frente e fala, eu tenho prova. É isso, querida. Deus, ele é fiel em tudo que ele faz. Sim. E eu louvo a Deus por eu ter tido a sensibilidade de deixar o Senhor escrever a minha história. De eu ter tido a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Porque tem momentos que nós precisamos calar outras vozes e atentar à voz do Senhor. Exatamente. Porque muitas vozes vêm para confundir, né? E elas estão aí. E aí aquele que conhece, exatamente, aquele que conhece a voz do teu Senhor não se confunde. Sabe de onde vem o direcionamento. Só que o problema dessa geração hoje é que eles têm ouvido a voz do inimigo e não a voz do Senhor. Infelizmente, eu fico perguntando, a palavra de Deus, ela fala, é só ler a palavra, todas as respostas estão aqui. Sim. Todas aqui tem resposta para tudo, de tudo. Exato. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz, o temor do Senhor é para aqueles que o temem. Se você teme o Senhor, você não erra. Se você teme ao Senhor, você não vai ter medo de ser diferente. Não é diferente, pastora Alexandra, por ser melhor. Eu sou melhor do que ninguém, querida. Eu sou, meu Deus, eu sou a menor das menores. Mas eu sou melhor porque eu sou diferente. Eu sou diferente em quê? Ali não é para eu estar como serva de Deus. Aquilo ali não me pertence, não vou.
Não me Não me convém. convém. É isso. É isso. Não tem a minha Todas as identidade. coisas, todas as coisas eu posso? Claro, mas É. nem tudo me convém. Então, Não. se essa palavra está aplicada na tauba do meu coração, não quero saber se tem Sambalate, Gesem, Tobia, Jezabel, Dalila. Não tô nem aí. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou seguir. Porque Exato. o único que pleiteou a minha causa não olhou para as minhas limitações. Não. Ele disse: Ei, Vem. levanta, porque eu vou mostrar os Aleluia. pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Glória a E Deus. hoje a gente vê mulheres com potencial lindo, mas estão Sim. presas a escombros, estão presas Sim. a dogmas, estão presas a costumes e não Verdade. avançam, não desenvolve, não cresce. E é muito triste. Eu sou psicanalista clínica, sou terapeuta cristã, e a minha maior carteira de clientes são mulheres evangélicas. E Atendo por muito uma também. a É, gente sabe é disso, uma dura realidade, mas é verdade. e a gente vai ouvindo situações que eu falo assim, Jesus, isso é verdade É, mesmo? é E real. o O senhor já Senhor, voltou? Me belisca, me leva, não, porque eu eu tenho estou hora que eu falo, acreditando. É. o meu povo está aqui, né? O meu povo está aqui, eles sabem que é uma frase minha. Eu digo, Jesus voltou e eu fiquei, gente. Jesus voltou e eu fiquei, porque não é Mas possível ainda isso. bem, pastora Mary, mas ainda bem que Jesus, ele escolheu os pensamentos dele. E aí Deus levantou ferramentas, Deus levantou Neemias, Deus levantou profetas, Deus levantou Aleluia, libertadores, Deus levantou os aleluia, agentes de cura na terra, que faz a diferença. aleluia. É isso, é isso. Grande é o preço que nós pagamos. Nem se fala. Grande é. É, Mas, ó, Jesus está abrindo e eu estou passando. Ele está abrindo e eu estou exatamente. passando. Não é Ele está sobre mim. gritando, vai, eu estou indo. Exato. É sobre ele, não é sobre mim. É sobre ele. É sobre ele. Sobre É ele. sobre ele. Ele garante, ele dá o acesso, ele provisiona, Ele traz ele as guarda, ele ferramentas. livra, ele Ele traz esconde. as ferramentas. Ele prepara as ferramentas. Eu vejo, pastor Alexandre, nas pequenas coisas, o agir de Deus. Eu Eu também. falo, Senhor, em meio a tanta gente com bagagem maior, com uma eloquência maior, tu manda logo eu. E o Não, Senhor não, fala, não, não esquece isso. Deus não olha para o seu grau é ou isso, para o seu QI ou quantas faculdades e diplomas e conhecimentos e oratórias que você tem. é Não. isso, é Ele isso. quer aqueles que são sensíveis, ele quer aqueles que obedecem, ele quer aqueles que se submetem, ele quer aqueles que não dão desculpa, ele quer aqueles que falam assim, filho vai e você vai, filho fica e você fica, vai ali, vai. Ele quer esses, porque o que adianta o homem, né? Falar, eu tenho 10 faculdades, eu tenho grau, não sei. O que adianta se na hora que ele te chama, você dá desculpa? A hora que ele te chama, você vai para lugares que ele falou que não quer que você estaria. Você faz coisas que ele não mandou você fazer. É Né? isso. Então, É isso. ele não está chamando gente capacitada. Ele está chamando aqueles que estão disponível. Cadê o trabalhador das últimas horas? Cadê É esse isso. povo? Porque é muita gente com patente só de diploma e de nome, mas a autoridade não carrega. É muita gente com nome disso e daquilo, mas na hora de botar em xeque, a autoridade nunca teve. Ou então, como a minha saudosa mãe dizia, estão construindo em benefício próprio. Exato. E Estão não estão prostituindo a preocupados noiva. em reconstruir Ui, meu a Deus. noiva. Entendeu? O Senhor nos Então, chamou para isso. Os eu dons, tudo tenho. aquilo que carregamos é emprestado e é para servir a noiva. Não é Não é nada para nosso. botar uma vitrine de prostituição e envergonhar o nome dele. Não, ele não chamou a gente para isso.
É isso. É o interessante que eu tenho um amigo em comum, né? Presbítero Luiz, eu não sei se ele está aqui. Ele diz: a minha pastora é uma pastora fora da caixinha. Ela não é normal, não, ela é fora da caixinha. Ela não é Não é normal. normal. Não dá para ser normal, gente. Não dá. O sistema está indo pelo lado, ela está indo para o outro. E é o outro que dá certo. É o dela que está certo. E vambora. E assim, eu não tenho preocupação. Isso não passa, não é o meu perfil de estar em tudo quanto é mesa, em holofote. Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para tirar a gente do lixo. Deus me chamou para tirar a gente do meio dos escombros. E é aquilo, né? A gente acaba levantando a mão e falando: vamos embora, Senhor. E ali o Senhor nos deu, que é o projeto Raab, pelo nome já diz o que é, né? Projeto Raab, nós temos um núcleo aí de pessoas, pastor Samuel, pastora Ana, um grupo de profissionais que trabalha conosco nesse projeto. É um projeto com mulheres de um outro nível, se é que você me entende aqui. Não é um projeto aberto, é fechado, onde nós cuidamos dessas mulheres em centro de recuperação. É um projeto só mantido por nós mesmos, ministros e profissionais. E tem o projeto Reconstruir, como eu sou ali, né, a presidente desse projeto, pela misericórdia do Senhor, é aberto. Nós levamos esse projeto para igrejas que desejam levar esse projeto, e ali nós trabalhamos com dinâmica, com o poder de reconstruir. É para isso que Deus me chamou. Deus não me chamou para carregar holofote. Deus me chamou para ser luz. E é um trabalho, pastora, que não é qualquer pessoa que vai fazer. Eu vejo muita gente falando, né, vários nomes aí, sarada, curada, e a pessoa mesmo não está. Está transmitindo, né, e está ferindo pessoas, está contaminando pessoas. Deus está aqui. Eu falei isso hoje com a pastora Ana Paula, ela está aqui. Eu falei isso hoje com ela. Sabe o que acontece? Eu fico observando, pastora Alexandra, como que você pega o microfone para falar de verdade se tu mente? Como que tu pega o microfone para falar? Tem que pagar se você é caloteiro. Como que você pega um aparelho, um microfone para falar não adultera se você trai? Como você pega o microfone para falar seja amigo se você é o que mata? Exato. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia dessa geração. Não gera cura nas pessoas. Não gera cura. Gera interesse próprio. Aquilo que vai estar no altar é o que vai ser transmitido para a igreja. Começa do altar, né? O Senhor, ele derrama sobre o sacerdote, sobre a pessoa, e vai ser um canal. Nós somos um canal de fluir de águas. Mas tem gente que retém, né? Eu não retenho nada, eu libero tudo. Então, se o canal estiver contaminado, contaminará toda uma congregação ou todas aquelas pessoas que estiverem ali. E aí começa a dar um monte de BO dentro da igreja e não sabe de onde que vem. É do altar. Pois é. Gente, eu lido com isso de segunda a sexta. Tratando de igreja, tratando de líderes. Eu atendo pessoas de Brasil e fora do Brasil. É muita gente que me procura. Então, assim, tem aqueles líderes que ainda se submetem e são tratados mas tem aqueles que, não, eu prefiro continuar com o pecado. Eu prefiro continuar no swing. Eu prefiro continuar roubando. Eu prefiro continuar sem liberar perdão. Eu prefiro continuar casando 7, 12 vezes. Eu prefiro continuar no homossexualismo, no libianismo, né? Eu prefiro continuar, não quer confessar. Mas a igreja tem que estar aberta. O CNPJ tem que estar rodando. Né? Eu tenho que estar traindo meu marido, né? 12 anos traindo meu marido e já ter me relacionado com todos os ministros da casa, que são os braços direitos do pastor,
né? Mas eu quero no final de semana fazer uma chamadinha da igreja e falar assim: vem para o culto da família. É esse tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Aí você vê que é um evangelho que não transforma, não é um evangelho que cura, não é um evangelho que tem reconstruído famílias, relacionamentos. As pessoas estão vivendo um evangelho falso, mentiroso, hipócrita, Verdade, egoísta, que só olha para si, e outro que mata pessoas, que exclui pessoas, que fere pessoas, que jogam pessoas lá fora. E aí Deus levanta os Neemias e reconstrói. Aí Deus levanta os libertadores para resgatar. Deus levanta aqueles que são agentes de cura. Irmã, quando eu entendi isso na minha vida, eu tenho ido a lugares que muita gente não quer ir. Eu tenho feito coisas que as pessoas só dão desculpa, ainda falam assim para mim: você é maluca de entrar nisso. Não, não sou maluca, não. Eu tenho autoridade e eu tenho a direção dele, porque eu não faço nada sem a direção dele. É isso. Até para mim sair da minha casa, para ir pregar numa igreja, eu oro. E ele me dá a planta todinha do arraial. Eu falei isso hoje com uma ovelha. Eu falei isso hoje com uma ovelha. Eu já saio de casa sabendo o que eu vou fazer naquele recinto. Exatamente. Eu não vou lá por causa de oferta, meu nome no banner, para ficar famosa. Não funciona, não Tem funciona. Propósito. É isso. Tem missão. Tem uma ferramenta aqui que sou eu, que eu vou ser usada por ele. Não sou eu que uso a ferramenta, é ele que usa. E aí, como você é diferente, o diferente não é aceito. O diferente não é amado. Tá ouvindo, né, Diaconisa Daniele? O diferente é marcado com uma cruz assim, ó. O diferente toma o microfone da mão. É isso! O diferente vai ser chamado até de outros nomes que o Instagram não me permite falar. Ô, pastor Alexandre, o diferente, sabe o que recebe como oferta? A porta da rua é serventia da casa. Eu sei disso. Porque quando o papai me chamou, ele falou assim: você vai a lugares que vão te expulsar. Você vai a lugares que vão tomar o microfone da sua mão. Você vai a lugares que as pessoas não vão gostar de você com aquilo que eu vou te usar, mas sou eu, Senhor, que estou te usando. Bem-vindo ao clube! Bem-vindo ao clube! Tá ouvindo, né, Daniele? Levanta o tapete. É isso, mas com tudo isso, eu ainda prefiro a mão do Senhor. Eu também. Do que esse sistema podre, esse sistema mentiroso, esse sistema de tapinha nas costas. Nós temos um trabalho, toda sexta-feira na garagem aqui da minha casa, é a garagem do clamor. E o Senhor tem falado para nós: aqui é diferente. Glória a Deus. Aqui é diferente. Muitos passam só para ver. Mas eu não vou deixar atravessar o portão. Por quê? Porque aqui não é sistema. Aqui é a minha mão que reconstrói. Tem proteção. Onde tem proteção não passa. É a minha mão. Olha, tem gente que passa e buzina com o carro assim para dizer: tá me vendo aqui? Eu falo: Jesus, que mistério é esse? E o Senhor fala: aqui, o dono da obra, o dono da reconstrução sou eu. 5 letras, não é sistema. E a gente só tem que obedecer. E liberdade do espírito. Liberdade do espírito. É isso aí. Tem que ser, né? A senhora estava falando, né, sobre o livro, né? Como é que essa menina me achou e tal? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu ouço aquilo que o Pai fala comigo. Eu não preciso te conhecer, porque o nosso Deus te conhece. E é Deus que fala, é Deus que sinaliza. Eu sou o tipo de pessoa que eu observo muito. E aí, quando eu vou nos lugares, o Senhor fala assim comigo: é ela que você vai chamar para pregar. É ela que você vai chamar para cantar. É ela. É que a sensibilidade. Aí eu vou lá, pego o contato da pessoa e tal, né? Mesma coisa aqui nas lives, nos livros. Já vem o 2º livro aí. E aí você vai chamar ela e ela. Eu não preciso te conhecer.
Quem te conhece é Ele. E é Ele que está te trazendo. Por quê? A gente lidar com isso direto, né? A senhora deve lidar com isso. Qual é o público de pessoas que muitas das vezes chega até nós? As improváveis. Aquelas que não se acham nada. Aquelas que falam assim, ô céu, ô vida, Jesus, tu me chamou mesmo? Qual é a obra que tu tem na minha vida? Será que pode sair alguma coisa boa daqui? Porque eu mesmo, olho pra mim, não vejo nada. Mas sabe qual é o problema daquele que é chamado? Né? Esse negócio aqui, eu olho muito para as vitrines. Eu olho muito para os bezerros. Eu olho muito para maquiagem, para Mary Kay. Eu olho muito para os disfarces e os palhaços. Mas Jesus está falando assim, olha e recebe aquilo que eu liberei sobre a tua vida. É por esse nome que eu te chamo. Deus nos dá uma identidade. Quando você começa a viver essa identidade, ela entra no teu DNA. Aleluia. Ela entra no teu DNA e você passa a ser aquilo que o Eterno falou que você é. E ninguém pode tirar isso de você. Pega isso aqui. Eu estou sentindo muita presença dele. Ele está falando com pessoas aqui. Aquilo que você é, ninguém pode tirar. A não ser você que enterre aquilo que Deus te entregou. Glória a Deus. Porque tem muita gente que tem enterrado aquilo que o Eterno entregou. Vai vendo, hein, meu povo? Está enterrando. Oh, e hoje o Senhor chama para você desenterrar aquilo que Ele te emprestou. Ele não te deu, Ele te emprestou. E vai chegar um tempo que Ele irá se apresentar e vai pedir de volta aquilo que Ele te emprestou. Isso. Mateus 25, parábola dos talentos. É isso aí. Servo inútil e fiel, é isso que você vai querer ouvir dele? Ou ele vai falar assim, bendito do meu pai. Glória a Deus. Granjeou, eu vou te dar mais um. Tu granjeou 2, vou te dar mais 2. Tu granjeou 5, te dou mais 5. Esse é o meu. É nível. Eu comecei falando nessa live aqui sobre níveis. Agradeça e valoriza aquilo que é pequeno. Valoriza as pequenas coisas, porque no pequeno Deus te coloca no muito. Só que a geração de hoje já quer estar em cima. A geração de hoje já quer estar com a cara na janela. A geração de hoje quer subir para o monte membro e quer montar pastor. É uma fábrica de pastor por aí, de gente que nunca viveu nada, de gente que nunca foi forjado, de gente que não sabe nem o que é cuidar de vidas, mas tem nome de... Nem perto da fornalha, que dirá dentro. Passa pela portinha atrás do altar, não fala com ninguém. Para ter um gabinete com ele há 2 anos. Meu Deus! Você não consegue ligar para o seu líder. Que pastor você é, gente? Entrega a carteira. Jesus! Pastor não é itinerante, pastor cuida de ovelha. Esse negócio de pastor tá domingo a domingo na igreja dos outros tá errado. Deus te ungiu para cuidar de ovelha. Não foi para ficar viajando. Eu não entendo isso. Um povo que é ungido pastor e tem igreja física e tá de segunda a segunda na igreja dos outros. E na tua igreja? Tu não aparece, não? Tu não cuida das ovelhas que o Senhor te entregou? Cadê o pastorado? Cadê o discipulado? Cadê o batismo? Cadê o ir de pregar? Cadê? Cadê os discípulos que não estão sendo levantados? Eu não entendo esse evangelho. Me desculpa, mas esse evangelho não me representa. Não que ele não possa sair. Vai ter um momento que Deus vai chamar ele para ir cumprir uma missão em algum lugar, mas não de segunda em segunda. Não de segunda em segunda. Gente, tá errado isso. Líderes que estão... Olha, escute isso aqui. Deus falou isso comigo essa semana passada. E eu comentei com um pastor que esteve aqui na minha casa. Líderes têm entregado a responsabilidade da igreja que o Senhor te confiou a outros. Por quê? Eles não ministram mais na sua própria casa. Eles dão para outras pessoas de fora ministrar na casa dele, que está sobre a autoridade dele. E aí o que acontece? Essa rotatividade de pessoas, cada um está jogando o que quer dentro da nave da igreja. E aí tem contaminado aquilo que deveria ser santo. Porque nem todo mundo que está no altar pregando a palavra vem da direção de Deus. Nem todo mundo está fazendo. E aí
você passa um tempo construindo e reconstruindo pessoas que o Senhor te deu para cuidar e vem outras pessoas de fora e um dia destrói todo o trabalho que você fez. Então, líderes e pastores, cuidado com a rotatividade dentro da sua igreja. Porque multidão não significa a presença de Deus. Eu conheço como outro nome, eu conheço como entretenimento. Porque querem trazer as estrelas, mas não querem entregar o alimento. Pastora Alexandra, eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Inclusive, tenho conversado com algumas ovelhas que estão aqui. Hoje, infelizmente, como ministra, eu falo isso com o coração muito triste. Hoje, a ferida das ovelhas não tem mais valor. O que tem valor de peso é a lã. Meu Deus, se você é uma ovelha que as suas feridas estão contaminando a sua lã, você não tem valor mais no palco. Agora, quando a lã está novinha, que está gerando muito tecidos, você tem valor. E isso é terrível, porque o que vale, Jesus, o que tem que valer na ovelha é a ferida de saber que ela está sendo cuidada, não colocada de porta para fora. Algumas estão saindo por escolha, por opção, porque não querem ser cuidadas. Outras estão sendo colocadas de porta para fora. Exato. Por quê? Porque não se adequam ao sistema. E aí isso entristece muito ao coração do Senhor. A pastora Ana Paula está falando aqui. Essa pastora estava na minha sala ontem, eu conversando tudo isso com meu esposo. Quem estava lá? Tu! A pastora Ana Paula está dizendo. É o papai, pastora, que estava lá. Eu não sei de nada nem da vida de ninguém. É dessa forma que ele me usa. Então já viu o nível, né? Quando eu vou nas igrejas, papai levanta tudo que conversou no gabinete, que conversou na escola bíblica, o que estava dentro de casa. É desse nível. Aí quando eu chego lá, o povo gosta, quer me botar para fora. Eu não tenho culpa, gente. Mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo é para ele. Se não for assim, não é Deus, né? Se não for assim, não é papai. E, pastor, desse livro, quando o Senhor falou comigo, né? Eu participei de um primeiro livro, também a mão dele, foi ele que direcionou e tocou, né, na pessoa para me chamar, né? Até a pastora que estava aqui na live. E aí foi para o segundo livro. Quando foi para o segundo livro, o Senhor falou que seria uma série desse livro. 7 livros desse, né? Minha História Escreveu Jesus. Terão outros temas, mas são 7 livros. Quando eu estava conversando com a editora, né? Conversando sobre os detalhes do livro, como é que seria e tal, numa reunião, o Senhor, na hora, abriu minha visão e me deu a visão da capa desse livro. E eu vi a bandeira dos países, né, o globo terrestre rodando, e o Senhor falava assim, a minha história escreveu Jesus. Aí eu peguei, fiz a arte desse livro, né, dentro da imagem, da visão profética que o Senhor estava me dando, mandei, né, para a editora, vamos tentar fazer aqui da forma que você viu, e aí ficou essa capa linda, né, que muito bonita. O rapaz que é responsável, né, por esse desenho, arrebentou, ficou lindo demais, mas primeiro teve uma visão sobre isso. E o Senhor falou assim, te darei direcionamento das pessoas que você vai chamar. Então, quando eu vi a senhora, o Senhor falou assim, chama ela. Chama ela. Eu só obedeci, gente. Aí a resposta só vem da pessoa, né? Se a pessoa aceita ou não. Teve gente que não entendeu. O problema é quando a pessoa não entende aquilo que Deus está fazendo e está te chamando. Tem gente que vai olhar para o financeiro, tem gente que vai olhar para a improvação, tem gente que vai olhar para tanta coisa, mas ele está falando assim, eu estou te chamando. Eu tô te chamando porque existe uma promessa e eu quero começar a fazer na tua vida. Só que teve gente que entendeu e teve gente que não entendeu. E aí nós vamos para o segundo, né? Já tem uma galera já para o segundo.
E tudo é dele, né? Eu falei mesmo para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mérito nesse livro, porque esse livro não é meu, esse livro é teu. Então eu falei para o Senhor assim, é a forma de eu demonstrar todo o meu amor e a minha gratidão para o Senhor. Eu sei que é muito pouco. Quem sou eu, né? O que eu poderia dar ao Senhor se Ele é dono de tudo, né? Mas eu falei, Senhor, esse livro é teu. Ele é um tributo, ele é uma honra ao Senhor, é a demonstração de amor. Porque ele falou assim, esse livro, ele é livro de nações. Ele é um livro que alcançará pessoas no lugar que vocês menos imaginarem. Será lá que eu vou levar esses livros. Porque as pessoas precisam me conhecer e saber quem eu sou e aquilo que eu faço na vida de um ser humano. Porque nós vivemos numa geração que não crê mais no poder de Deus, não crê que Deus liberta, não crê que Deus livra, que Deus escreve nova história, que Deus tira, sabe? Não crê. Que Deus cura, que Deus cura. Ele cura. Deus é Deus de milagre. A minha casa respira milagre. A minha casa é casa de milagre. Eu sou profeta de vida, de milagre. Eu vejo coisas assim que eu falo, Jesus, a minha casa respira milagre. A minha casa é casa de vida, é casa de pão. Como é que pode isso? Está aqui na palavra, é só ler. Sim. Só ler. Exato. E depois do livro, o Senhor me deu um outro presente, né? Que foi o convite da Bienal, que eu falei, Jesus, lindo. Como é que eu vou entrar nesse lugar? Aí Jesus, como é que eu vou entrar nesse lugar, Senhor? Entrando. Eu falei, gente, como que vai ser? Eu sou muito simples, Jesus, me ajuda. E o Senhor falou, vai, ainda leva meu servo junto. E ele foi comigo. Renan foi comigo. Foi o outro jovem também, filho de uma amiga. Foi a pastora Tatiana, estava lá comigo, agarrada lá comigo na intercessão. Eu falei, Jesus, tu é lindo demais. Verdadeiramente. Os pensamentos dele a nosso respeito, a respeito desse livro, gente, é sobrenatural. É sobrenatural. Quem lê, precisa ler com a sensibilidade do Senhor. Senão não vai entender. Testemunho ali, gente, que uns você chora, uns você ri, uns você se alegra. Meu Deus, é muita profundidade que Deus juntou um monte de mulher com cada história, cada testemunho. Meu Deus. Verdadeiramente, ele reescreveu, ele escreve a tua história. Basta você dizer, né? Basta você permitir. Basta você falar, eis-me aqui. Exato. Amém. Deus abençoe a vida da senhora, sua casa, eu que agradeço, querida. Muito obrigada pelo carinho. Gratidão, 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 gratidão. O nome do livro é Minha História Escreveu Jesus. Olha, minha história escreveu Jesus. Ele escreveu a nossa história. Ele pode escrever a sua também. Basta você falar, eis-me aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, seu ministério. Amém. Amém? Que a boa mão do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua vida, o teu ministério, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Recebo. Então, amém. Deus abençoe a vida da senhora. A cada muito obrigada, querida. Esteve conosco aqui. Até a próxima live de testemunho e shalom, shalom. Estou aqui, shalom, shalom. Deus abençoe.